Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e no vídeo de hoje eu quero saber de você. Você sabia que você pode criar uma fonte completamente personalizada com a sua letra? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um passo a passo de como fazer. O primeiro passo é entrar nesse site Calligrapher. Eu vou deixar, eu não sei dizer o nome dele direito, eu vou deixar o link aqui na descrição e você vai fazer o seu login, né? Vai criar uma senha aí com o seu e-mail. Pode criar tranquilamente porque é gratuito, não precisa pagar nada. E a primeira impressão que a gente vai ter do site é essa aqui. Bem simples, você pode botar um plano Pro, mas não tem necessidade. O primeiro link que a gente vai clicar vai ser em Create Template. E aí vai abrir essa segunda página. Nessa segunda página a gente vai começar a criar os caracteres para a nossa nova fonte. Então você vai vir aqui em Languages, nessa última opção, e aí você vai descer esse scroll bar aqui até achar a língua portuguesa, né? Vai estar escrito em inglês, vai estar português. E aí você vai até o P e clica em português. Ele tem 78 caracteres. Beleza, feito isso, você vai subir de novo o scroll bar e vai lá em Basics, lá em cima. Lá na primeira opção, Basics, e aí você vai selecionar Minimal Numbers e Minimal Punctuation. Pronto, nosso template já tem todos os caracteres básicos, mas a gente tem um pequeno problema. A gente está com 105 caracteres quando a gente só pode ter 75. Na versão gratuita, que é a que a gente está utilizando, a gente só pode usar 75 caracteres. Então a gente tem que resolver esse problema aí. E o meu conselho para vocês é eliminar todos os caracteres de letras minúsculas. Então, o A, B, C, D minúsculo, esses aqui, ó, a gente pode deletar. Você pode criar duas fontes, não tem problema nenhum, tá? Mas eu aconselho a você fazer isso e fazer primeiro uma letra blocada de letra maiúscula. Como a gente vai deletar esses caracteres? É simples, você vai clicar em cima da letra e aí vai aparecer essa caixinha. Eu vou marcar para não me perguntar de novo e vou deletar. Agora, toda vez que eu clicar em cima de uma letra, ele vai deletar automaticamente. Então, eu vou deletando aqui todas as minhas letras minúsculas, inclusive as que têm acentuação. Então, você deleta aí certinho, cuidado para não deletar nenhuma letra que não é para deletar, né? E depois de deletar tudo, né, todas as letras extras, a gente vai ter um template com menos de 75 caracteres. O próximo passo é baixar esse template. Então, você vai vir aqui em Download Template, e ele vai abrir essa caixa. Nessa opção de formato, eu vou mudar para PNG e aqui embaixo são as linhas guias, essa primeira opção, e embaixo aqui o Character Background são as letras, né? Elas vão ficar cinzas no template. Eu não vou marcar, eu não gosto, acho que me atrapalha, mas aí vai de você. Agora clica em Download e aí ele vai processar e vai abrir uma nova janelinha com o link para baixar. Então você tem que clicar de novo aqui em Calligraph Templates.zip, né? E aí sim você vai baixar aí no seu computador ou no seu tablet, onde você estiver utilizando. Agora eu vou mostrar para vocês a carinha do template. E lembrando que esse template você pode imprimir, né? E criar sua fonte à mão também. Você pode fazer em outros programas, eu vou usar o Procreate, mas você pode fazer no computador com o mouse. Essa é a carinha do template que a gente vai utilizar. Agora eu vou abrir aqui o meu Procreate e eu vou clicar em importar aqui nessa opção. E aí eu vou lá em Downloads, onde está o meu template, né? E eu vou importar a primeira página, são duas, eu vou importar essa primeira aqui para dentro do programa. E aí, dentro dele, eu vou importar de novo a página 2. Então a gente vai usar as duas páginas no mesmo arquivo, não tem problema. Então você vai inserir o novo arquivo e aí vai ficar duas folhas de template aqui. A segunda página, essa que a gente importou depois e tá por cima, ela só tem 6 caracteres, são algumas letras acentuadas. E a primeira que a gente vai jogar aqui para cima de tudo é a principal, que tem todas as letras e números e pontuação. Não tem problema, a gente vai fazer um pouquinho nas duas. Eu vou abrir uma nova camada por cima de tudo e aí eu vou começar a escrever. Não dá para mudar de cor, sempre vai ser preto, então não se preocupa com a cor. Então eu vou começar a escrever aqui com um brush duro. O que eu digo por brush duro? Escolhe uma monolinha ou um brush que não tenha essas texturas, né? Não tenha muita textura, vai ser melhor. Pode fazer com textura também, mas de primeira
tenta fazer aí com um monolinha. Então, eu vou usar um monolinha aqui, eu vou diminuir o tamanho dele para o mínimo quase, tá muito grosso, então eu vou diminuir mais ainda, vai ficar realmente no mínimo, assim tá bom. E eu vou começar aqui por essa pontuação. É o seguinte, a gente vai fazer sempre o que tá indicando aqui em cima, então é um ponto de exclamação, eu tenho que desenhar. E aí eu vou seguir essas linhas guias para todos os caracteres, então se eu vou começar lá em cima e terminar nessa linha aqui, no próximo também a mesma coisa. E aí você vai fazendo conforme o indicativo ali em cima, né, do que tem que ser. Aqui são aspas, aqui é um porcentagem, então você vai desenhando aí conforme o desenho ali em cima, com a sua letra, da forma que você achar que vai ficar legal. Eu fiz alguns caracteres, eu vou fazer agora o número 0, o número 1. Eu não vou preencher a folha toda, que senão esse vídeo aqui vai ficar com 3 horas. Mas eu vou fazer alguns números e agora eu vou fazer algumas letras também, só pra gente ver como vai ser. É um teste, né? Eu já tenho a minha fonte própria, depois eu vou mostrar pra vocês. Então aqui é um teste. Então eu vou fazer um A blocado e aqui no B eu vou fazer uma letra um pouco diferente, mas vejam que eu tô sempre no mesmo tamanho de linha guia. Então respeitem o tamanho que vocês escolherem para as letras ficarem todas iguais. Então na fonte de vocês, né, usem o mesmo tamanho de letra para não ficar muito discrepante. Vocês preencham aí a página toda, eu não vou preencher tudo. Eu vou preencher agora um pouquinho, uma letra da página 2. Então eu desmarquei a página 1, abri uma nova camada e vou fazer aqui um O com acento, para exemplificar para vocês como é importar e exportar essas páginas lá para dentro do site, beleza? Então vamos lá, agora já tá com 2 páginas prontas, né? Então a gente vai ter 2 fotos para importar. Vou começar por essa que já tá aberta, vai em ferramentas, compartilhar e PNG. E aí você salva aí uma foto em PNG da página 2, desmarca a página 2, marca a página 1, marca os caracteres da página 1, né? E faz a mesma coisa. Vai em ferramentas, compartilhar, já tá, e salva em PNG. E agora a gente tem 2 fotos e vai voltar lá no site para importar isso para dentro do site, né? E criar a nossa fonte. Então volta lá pro site. E aí aqui no site você pode fechar essa caixinha que a gente deixou aberta e você vai em My Fonts e depois a gente vai em Upload Template. E é nessa opção aqui que a gente vai colocar as 2 imagens que a gente acabou de salvar. Então você vai selecionar arquivo e aí vai ter lá as 2 últimas imagens que a gente criou, né? Escolhe a primeira, seleciona ela, faz de novo o processo de selecionar um arquivo, escolhe a segunda e aí você tem 2 imagens e pode clicar em Upload Template. E aí ele vai dar uma processada aqui. Como tem pouco caracteres, vai ser rapidinho e ele já vai te mostrar todos os caracteres que a gente criou. Só mais alguns passos para a gente ter a nossa fonte pronta. Clica nessa opção aqui, eu não vou me arriscar a falar isso em inglês. E aí você vai ter os caracteres aqui, você vai ter que clicar em Build Font, que é tipo construir a fonte. E aqui você vai dar um nome para sua fonte. Na minha eu vou colocar Nicole Teste, porque vai ser uma fonte teste mesmo, né? Depois eu vou deletar ela, então você bota o nome que vai ser a sua fonte e clica em Build. E aí ele vai processar e aqui ele já está construindo os arquivos. Ó, eu já tenho todos os caracteres e aqui em cima eu já tenho os 2 arquivos para baixar a minha fonte. Eu posso aumentar o tamanho do preview aqui para ver melhor e aqui mesmo eu já posso testar a minha fonte. Então eu vou clicar aqui no A, no B, no C, que foi o que a gente criou, né? E aí a gente já tem a nossa fonte pronta. Aqui você pode testar ela e vai baixar. Então eu vou clicar nessa primeira opção aqui para baixar essa opção de fonte. Então vai vir aqui um arquivo para eu baixar, eu vou clicar em baixar e vai baixar no meu computador, no meu tablet, onde você estiver utilizando aí, ó, já tá aqui baixado o meu arquivo. Agora eu vou ensinar vocês a jogarem esse arquivo lá para dentro do Procreate. Se você estiver usando no computador, no celular, dá para jogar isso para dentro do celular, do computador, do Word, de qualquer programa. É esse arquivo aqui, TTF, né? Então a gente vai usar esse arquivo aqui lá dentro do Procreate. Então abre o Procreate, pode ser nessa página mesmo, não tem problema. Você vai vir em ferramentas,
adicionar, e aí aqui adicionar você vai botar adicionar um texto. E aí você vai clicar nesse duplo A que tem aqui no cantinho e ele te dá essa opção aqui, ó, importar fonte. Você vai clicar aqui e aí você vai lá na fonte que a gente criou. Tem 3 fontes aqui e a que eu quero é a Nicole Teste, né? Essa do meio. Eu vou jogar ela para dentro do programa e aqui no cantinho eu vou procurar por Nicole Teste, que é o nome da minha fonte. Então escolham bem o nome da fonte de vocês, porque ela vai ficar em display aqui, ó, Nicole Teste. Essa é a fonte que a gente acabou de criar. Muito simples, muito rápido, né? Eu vou testar aqui. Como a gente fez poucos caracteres, eu vou aumentar bastante o tamanho da fonte e vou digitar aqui um A, um B e um C, que foi os caracteres principais que a gente criou. Muito legal, né? Eu vou desligar aqui pra gente ver melhor. E tá pronta a fonte, pronta para ser utilizada. Você pode utilizar em programas de computador, no celular. Eu tenho a minha fonte própria, eu vou mostrar aqui para vocês em um outro arquivo. Eu tenho uma fonte que eu utilizo para fazer todas as minhas thumbnails, todas as coisas aqui do meu canal, eu utilizo essa fonte. E eu quero mostrar para vocês que dá para utilizar ela em outras cores. Então eu vou buscar aqui, a minha fonte se chama P-Dot, então eu vou até lá a letra P. Eu tenho duas, na verdade, a P-Dot e a P-Dot fina. Essa P-Dot é a que eu utilizo. Ter uma fonte para personalizar essas coisas. Eu faço post do Instagram também com essa fonte, então me ajuda bastante, facilita muito a minha vida. Eu espero que você faça a sua fonte, que fique muito legal e seja tão útil quanto a minha fonte é para mim. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Como diz o recado aí da minha fonte, se inscreve no canal e deixa um like se você curtiu. Eu espero realmente que tenha sido bem útil esse vídeo para você e que te ajude bastante. Eu vou continuar aqui brincando com a minha fonte e até o próximo vídeo. Tchau!